incidental. Certamente é uma ação no curso da execução. Então, portanto, essa petição inicial ela vai seguir os requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do NCPC. A competência para julgar os embargos vai ser a mesma do órgão da ação da execução, conforme está previsto também no artigo 61 do NCPC. E, claro, vai ser um caso de uma competência funcional, aquela competência que irá ocorrer quando houver bens do executado em outra comarca. Vai, claro, observar-se o disposto no artigo 914, parágrafo 2º do NCPC, tá? Que é a denominada execução por carta. Agora, vamos prosseguindo e vamos tratar sobre o executado que passa a ser denominado embargante, e o exequente que passa a ser denominado embargado, tá? Via de regra, será o executado o legitimado ativo, ou seja, embargante, tá? Para o oferecimento dos devidos embargos. Mas pode até ser os legitimados ativos qualquer responsável patrimonial, conforme está lá no artigo 790 do NCPC. Então, não vai caber a intervenção de terceiros nos embargos, exceto a assistência. Por ser uma ação própria, vai se dever atribuir um devido valor de causa. Nesse caso os embargos alcancem todo o crédito da execução, o valor da causa dos embargos será o mesmo da execução. Caso alcance apenas parte dele, já o valor da causa será apenas essa parcialidade. Importante notar também que caso se alegue excesso de execução, como se nós vamos tratar adiante, o valor da causa será apontado pelo embargante como sendo correto. Eu vou até fazer aqui uma reprise, uma rememorização nesse assunto. Primeiro, o executado passa a ser denominado embargante. E o exequente passa a ser denominado embargado. Via de regra, será o executado o legitimado ativo, considerado embargante, para o oferecimento dos devidos embargos. Mas pode ser legitimados ativos qualquer responsável patrimonial, dentro do que está previsto no artigo 790 do NCPC. Não cabe, então, uma intervenção de terceiros nos embargos, exceto a denominada assistência. Por ser uma ação própria, vai se dever atribuir o valor de causa. Nesse caso, os embargos alcancem todo o crédito da execução, o valor da causa dos embargos será o mesmo da execução. Caso alcance apenas parte dele, o valor de causa será apenas essa parcialidade, essa parte dele, tá? Importante notar também que caso venha se alegar excesso de execução, como nós vamos tratar mais adiante, o valor de causa ele será apontado, tá, pelo embargante como sendo o correto, tá? Outro quesito, outra questão que temos que tratar também
ainda nesta aula e vamos tratar é o que está previsto no artigo 915, tá? Que é os contados a partir da citação nos termos do artigo 231 do NCPC, tá? Apesar de, na execução por quantia certa, o executado ser citado para pagar o devido em 3 dias do NCPC, o prazo para opor os embargos à execução será até de 15 dias úteis, tá? Conforme está previsto no artigo 915 do NCPC. Então, quando houver mais de um embargado, o prazo para oferecer embargos vai se contar da juntada de cada comprovante de citação, salvo se tratar de cônjuges ou companheiros, quando será contada da juntada última, ou do último colhimento de documentos, tá? No artigo, que está previsto, inclusive, no artigo 915 do NCPC, no parágrafo 1º. Também vai continuar não aplicando aos embargos o dobro de prazo para o litisconsult, tá? Com advogados diferentes. Também, uma outra questão importante, que por força da previsão do artigo 915, parágrafo 3º do NCPC, é que vai ocorrer o que estamos falando sobre a aplicação aos embargos, o dobro de prazo para os litisconsults com advogados diferentes serem desenvolvidos ou aplicados, conforme está previsto no artigo 229 do NCPC, por força da previsão do artigo 915, parágrafo 3º do NCPC. Lembrando, guarde bem, que a citação na execução agora no NCPC é feita por correio e não mais por um oficial de justiça, tá? Então não vai ser mais feito um oficial de justiça, você vai ter que enviar ela pelo correio. Todavia, quando a citação for por hora certa ou por um edital e o executado não oferecer embargos, será nomeado, nesse caso, um curador especial como representante do executante para tanto, tá? Então, nesse aspecto é que vai ser concedido essa abertura, tá? Então, como nós vimos nesta aula de hoje, nós já podemos ver todo um desenvolvimento de como vai ocorrendo as defesas, tá? Uma outra questão também que eu quero ainda tratar nesta aula para encerrarmos é sobre a dispensa de garantia do juízo e a ausência de efeito suspensivo. Tá? Primeiramente, todavia, preleciona o primeiro parágrafo do artigo 919 que o efeito suspensivo poderá ser concedido excepcionalmente, desde que, a requerimento do embargante, estejam satisfeitos os requisitos para a concessão de uma tutela provisória, que é denominada a funus bonis iuris periculum immora, ou seja, a relevância do fundamento dos embargos e o fundado receio de dano de caso não haja suspensão da execução. Tá? Então essa seria a tradução da frase ou da expressão em latim funis bonis iuris e periculum immora. Tá? E esteja essa execução, nesse caso que estamos tratando, ela garantida por penhora
ou depósito ou calção, tá? Obviamente que se o efeito suspensivo for apenas parcial, a execução será em parte suspensa, como está previsto no artigo 919, no seu parágrafo 3º, tá? E outra questão também que eu quero que se guarde aqui para nós encerrarmos é que, todavia, mesmo que se tenha efeito suspensivo, tá? Poderá a execução seguir quando o exequente garantir o juízo, ou seja, a aplicação analógica do artigo 525, parágrafo 10 do NCPC. Por fim, vale nós ressaltarmos aqui também que a nova redação que foi dada ao artigo 5º do artigo em referência, que inclusive acertadamente vai estabelecer que a suspensão não vai impedir a substituição, esse reforço, a redução da penhora, ele não simplesmente apenas a penhora, mas como também vai dispor o velho CPC, uma vez que, obviamente, a primeira penhora já ocorreu, já houve, por ser um requisito, então, essencial para a concessão daquele efeito. Eu vou repetir até novamente esse assunto aqui. Todavia, mesmo que se tenha, ao que se ocorra, uma atribuição de efeito suspensivo, nesse caso, poderá a execução seguir a quando o exequente garantir o juízo, ou seja, a aplicação analógica do artigo 525, parágrafo 10 do NCPC. Lembrando que se a nova redação dada ao artigo 5º em referência, tá? Acertadamente vai estabelecer que a suspensão não impede a substituição, tá? Então o reforço ou a redução da penhora também, e não simplesmente apenas a penhora, como dispunha o velho Código do Processo Civil. Uma vez que, obviamente, a primeira penhora já ocorreu, e por ser o requisito essencial para a concessão deste ou daquele efeito. Ok? Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje, os assuntos que tratamos e abordamos, e na continuidade nós vamos prosseguir a partir da matéria de defesa. Obrigado a todos.